Bom, pessoal, dando prosseguimento, agora que a gente já conheceu um pouco da ferramenta Easy EDA, e como que ela funciona, eu vou então iniciar aqui a construção do nosso módulo e explicar aqui como que a gente encontra os componentes para o nosso módulo. Eu volto a lembrar que o projeto é de vocês e a intenção aqui é ensinar vocês como encontrar as ferramentas. Então eu vou montar um circuito demonstrativo aqui para acionamento de 4 cargas, uma coisa mais simples, mas vocês têm liberdade para colocar 5, 10, 20, enfim, quantas cargas você quiser. Pode utilizar o seu conhecimento já em eletrônica para fazer uma placa, se comunicar com outra, que se comunica com outra, enfim. Aqui o objetivo dessa aula então é mostrar para vocês como fazer um desenho, posteriormente uma PCB e no final a possibilidade de pedir uma placa. Então vamos iniciar colocando o nosso microcontrolador, que é o componente principal aí para a gente poder começar a nossa programação. O nosso microcontrolador, como mostrei aí no vídeo anterior, você vai encontrar aqui em mais bibliotecas ou more libraries. Vai digitar aqui o nome do componente que você quer. Vou dar um exemplo aqui até de como é fácil encontrar outros componentes. Vou colocar aqui um PIC 16F877. Só para a gente ver que realmente ó, a biblioteca de componente é muito grande. Ó. Achou aqui um componente, já vários componentes. No nosso caso aqui, a gente vai continuar lá com o nosso Atmega 328P. Procurar. Pronto. Agora vamos encontrar aqui, voltando, frisando aquilo que a gente viu na aula anterior, um componente que tenha também o seu layout, o seu sistema desenvolvido para colocar na PCB. Essa aqui é uma boa opção, ó. Ele mostra aqui qual pino é o pino 1, né, com esse quadradinho e tal. Então isso aqui é uma boa opção, vamos utilizar este aqui. Aí você posiciona onde você quer na placa, solta. Com o botão direito, você tira ele da tela, né? Você aperta o esquerdo, fixa. Se você quiser fixar mais, ó, vamos voltar aqui no exemplo de novo que eu acabei tirando. Então aqui, se você quiser colocar vários, ó, você não precisa ficar voltando lá. Você aperta com esquerdo, aperta com esquerdo, aperta com esquerdo, aperta com esquerdo e coloca um monte de microcontrolador na sua tela. Então se for componente repetido, você não precisa se preocupar em ficar indo lá toda hora e buscar. Tá? Para apagar um componente que você colocou indevido, você seleciona ele e deleta. Seleciona e deleta. Outro jeito é clicar com direito, deleta e deleta. Fiquei só com o componente aqui com o Atmega 328PU. Vamos chegar perto, a gente já vai ver os pinos que ele tem. A vantagem dessa versão aqui do desenvolvido pela Atmega é que ela já vem com algumas informações, ó. Por exemplo, pino digital 8, digital 9, digital 13, digital 7. Então você já tem uma ideia do que é que você está trabalhando. Ó, 2, 3, 4. Em todo caso, tem aquele mapinha que eu já disponibilizei numa aula anterior que você pode utilizar. Vamos começar então. Qual que é o mínimo que a gente lembra que a gente viu aí que o microcontrolador precisa para funcionar? Então ele precisa do mínimo da tensão. Vou colocar ela aqui em cima por enquanto. E a gente alimenta quem? VCC e AVCC, que é o pino 7 e pino 20. Então vamos fazer isso. Pino 7, opa, escapou um pouquinho, e pino 20. Para poder conectar é só passar aqui o mouse aqui ele é representado pelo cruzamento de duas linhas aqui tracejadas vermelhas. Então você coloca esse mouse aqui, o centro delas no pino que você quer, clica com direito e aí você já está criando sua linha. E você pode unir ela onde você quiser. Clicando com esquerdo, ele voltou a ser o mouse normal. Ó, então aqui eu já alimentei pino 7 e pino 20 com a alimentação VCC, que é 5 volts. Agora eu vou puxar aqui um pino para fazer o terra. Bom, a mesma coisa que a gente vai fazer para o GND para o terra. Então a gente vai puxar aqui do pino 8 para o terra. E vai puxar aqui do pino 20 para o terra. Uma vez que você fez o que você puxou, toma cuidado que você continuar puxando, ele pode continuar, ele continua criando linhas aqui. Então você sempre terminou de puxar a linha, clica com direito para ele anular o comando de puxar a linha. Bom, inicialmente isso que a gente faz,
O outro pino que é essencial para a gente alimentar, para a gente trabalhar aqui é o pino reset, aqui o pino 6, pino 1, PC6, reset, pino 1. Esse microcontrolador ele reseta se receber nível 0 aqui. Então, em teoria, se você deixar esse pino aberto, como eu já expliquei em aulas anteriores aí, aberto não significa que não tenha nada, que não tenha zero tensão, na verdade não tem nada, né? Que não seja zero. Então, você precisa garantir que não vai chegar um 0 volt aqui, senão ele vai ficar resetando. Então, o que eu te recomendo fazer? Pegar um resistor, vou puxar aqui, colocar ele aqui em cima, vou dar uma virada nele. Para rotacionar um componente, a gente aperta o botão R, ó, e aí você rotaciona ele. Eu vou colocar esse botão, esse resistor aqui. Vou puxar então a alimentação dele aqui, um pino pro pino 1 e do outro lado um pino pro 5 volts. O que isso vai acontecer? Isso vai garantir que aqui tem sempre 5 volts. Os resistores por padrão aqui no EasyEDA eles vêm com 1K. A gente vai mudar aqui, vai colocar um de 10K. Um resistor alto, não vai passar corrente para cá e vai garantir que o nível 1 está chegando aqui. É aquela mesma situação do pull-up e pull-down. Aí nesse caso, se você quiser colocar aqui um botão de reset, você coloca um botão de reset, um pino entrando aqui, o outro pino entrando no 0 volt. E aí você, quando apertar esse botão, você vai colocar o 0 volt aqui. Seguindo aqui então com o nosso desenho, eu mencionei que a gente vai utilizar então 4 saídas. Antes da gente continuar, eu já ia pulando uma parte importante aqui, que é o cristal. Então você tem o botão X-Tal 1 e X-Tal 2. Bom, faltou então colocar aqui o cristal, para que a gente possa fazer o clock do nosso microcontrolador. Sem o cristal oscilador ele simplesmente não funciona. Então a gente vai clicar aqui em More Libraries e vamos digitar, até digitado aqui, mas para você procurar aí, você vai procurar ele por cristal 16. Cristal 16. E aí está. Dá uma olhada aqui no cantinho, para ver que tem uns desenhos que são vermelhos e outros que estão brancos. Os que estão brancos. Clicando nesse que é vermelho, ó, pode ver, ele só tem o desenho para utilizar na PCB. Você não tem como utilizar esse componente aqui no seu esquemático. A mesma coisa com o primeiro. Já esse último, que tem um desenho branco na frente, ele tem as duas opções. Então, sempre prestar atenção para que ele tenha tanto a opção para desenho quanto a opção para PCB. Nesse caso aqui é um cristal de 16 MHz, esse mesmo que eu vou colocar. Vou colocar ele um pouquinho mais longe aqui, ele já está meio tumultuado. Cliquei com direito, aí. Vamos rotacionar ele para ele ficar em pé. Lembrando que o cristal não tem polaridade, então nós podemos pegar aqui o 9 e conectar aqui em cima. Aí, olha, aconteceu um erro aqui, ó. Sem querer ele acabou grudando aqui no pino 3, o que é um erro. Aí como a gente faz para corrigir? Clique em cima dessa linha devida e delete. Acabou. Vamos tentar de novo, puxando agora um pouco antes do 3 para não acontecer dele grudar de novo lá no 3. Pronto. Agora vamos puxar o 7, mesmo caminho, vou puxar ele aqui embaixo e levar ele aqui. Cristal. O cristal oscilador desses microcontroladores é interessante que a gente use alguns capacitores de acoplamento no terra para garantir que ele está fazendo o ciclo dele. E a gente utiliza então, no caso do Arduino, uns capacitores de 18 a 22 picofarads. Então, se você tiver entre 18 e 22 picofarads, você pode comprar e colocar aqui. Vamos encontrar eles aqui. Você pode buscar ele dentro da plataforma aqui do EasyEDA, do EasyEDA. Procurar aqui capacitor. Lembrando que é um capacitor comum, como esse, um capacitor cerâmico. Colocar aqui e determinar quantos picofarads ele tem. Clicou 2 vezes,
Ele é picofaraday. Vamos colocar aqui de 22. E aqui também. 22 picofarads. Pronto. E como que faz a ligação deles? Se eu colocar um terminal, o capacitor também não tem polaridade, esse tipo de capacitor cerâmico. Então você só... Ó, mais uma vez aconteceu uma linha indevida aqui. Seleciona. Outro jeito de acabar com ela é removê-la. Dá um pouquinho mais de trabalho para removê-la, mas você também consegue simplesmente remover ela daqui. Tá? Vamos acabar com isso aqui. Aí, pronto. E do outro lado, aqui. No ponto onde une esses dois capacitores, a gente coloca aqui ele voltado para terra, ou GND. Porque a gente pode colocar quantos componentes a gente quiser, quantos GND que a gente quiser, que o nosso circuito, na hora de transformar para PCB, ele já vai juntar todos eles num só, todos eles num ponto, vai ser uma linha só. E aí está feito o nosso circuito de oscilação aqui do lado. O circuito básico para fazer o nosso microcontrolador funcionar já está pronto. Se o seu projeto de repente é só fazer um pisca-pisca ou alguma coisa do tipo, não necessariamente relacionado à automação, saiba que isso aqui já é suficiente. Você só precisa programar aqui as saídas para que cada saída tenha a sua função, o que ela vai fazer, certo? Então, nesse passo aqui em diante, agora que a gente já fez aqui o circuito básico, no próximo vídeo já a seguir, a gente vai ver como faz a montagem então dos acionamentos aqui, utilizando esse mapinha que está aqui dentro.